Olá, alunos! Professor Flávio Alexandre aqui, aula 1 do sexto ano. Vamos trabalhar o que é história, né? Normalmente, os alunos pensam que história é para decorar, né? Eles não estão preocupados em tentar entender o fato. Mas é que está. Você tem que entender o fato. Você tem que compreender. Aquela questão de decorar já foi há muito tempo. Antigamente, há algumas décadas, quando o aluno ia para a escola, a professora dizia: decore esse pedaço aqui, decore essas datas, decore o ano em que aconteceu. Na verdade, agora é você compreender o que realmente teria acontecido. É você saber quais foram as ações do homem naquela época. É você saber quais foram as mudanças que ocorreram. Então, a melhor forma que existe de você entender a história é compreendendo o passado, para não repetir erros e ver que está havendo constantemente uma evolução, um crescimento. Tudo muda na história. Vamos ver esse slide, eu vou pedir para abrir a tela, para fazer um comentário com vocês, tá bom? Para que vocês entendam o que realmente é a história. Então vamos lá. Essa imagem é uma pintura rupestre. Você diz: ô professor Flávio, então lá na pré-história, os homens que viviam nas cavernas, eles já faziam os registros? Sim, fazia todo o registro. Tinha um cuidado, né? Não se sabe ao certo o que significava, qual o motivo ali. Alguns pensadores, alguns historiadores dizem que seria para registrar o dia dele, né? Outros dizem que essas pinturas seriam um futuro, assim, o que iria acontecer, né? Ou então o êxito que eles iriam ter, né, na caçada futuramente. É um registro histórico. Isso porque o homem é um agente da história. Vamos voltar a câmera para mim agora. Você, aluno, vai saber o que significa a história, né? Você vai compreender tudo que aconteceu no passado. Vai tirar a sua própria conclusão. Obviamente, de acordo com as imagens encontradas, com os textos, né? Para você ter uma ideia, o historiador, ele se depara com várias situações, ele vê documentos, ele vê materiais, ele vê as roupas da época, os costumes, os hábitos, para poder chegar à conclusão. Houve uma época da história que o homem só se baseava, só dizia que era verdade se ele tivesse em posse de algum documento. Isso aí era lá no século XIX, tá certo, gente? Então, eles diziam: realmente isso aconteceu porque está escrito. Mas calma, sabemos que durante toda a história da humanidade, só quem tinha o domínio da escrita eram as pessoas mais ricas, as pessoas mais poderosas. O professor Flávio pergunta: mas espera aí, e aquele povo que não sabia escrever? Como é que a gente vai ficar sabendo da história deles? Por isso que, para você resgatar a história, existe toda uma série de contextos que você deve analisar. Tá? Por isso, como eu falei logo no início, história não é para decorar, tá bom? Não decore história. Aprenda a história. E você vai entender quais foram os caminhos que levaram a humanidade até chegar nesse ponto que estamos hoje. Vocês podem até perceber: poxa, o professor Flávio está de máscara. Sim, estamos vivendo um período de pandemia. O mundo já teve, né, várias situações dessas. Todas foram superadas, tá bom? Vamos passar para o próximo slide e continuar estudando o que é história. Então, fica a pergunta então: o que é história? Vamos ver por todos os meios para tentar entender de fato o que é essa ciência, tá? Bom,
vamos abrir a imagem, pedir para a produção e eu poder explicar para vocês. Vocês podem observar que nessa imagem é uma imagem da Grécia Antiga, chamada de Discóbolo, né? O homem com um disco, ele está para arremessar o disco. Disso aí, nós tiramos várias conclusões daquela sociedade, né? Tiramos conclusões históricas daquela sociedade, parte delas. Quais, professor Flávio? Em primeiro lugar, podemos perceber a prática da atividade física, né? O homem, ele tem desenvolvido os músculos, ele está fazendo uma prática, né? O homem, ele foi muito bem, essa escultura ela foi muito bem elaborada, então já podemos tirar também que eles eram excelentes escultores, tá? E que ele dominavam. Que vocês podem perceber que ele está inclinado, a estátua ela está inclinada. Então, fazendo uma comparação com civilizações mais antigas, como no Egito, eles ficavam, né, em forma fixa, rígida, olhando para frente. Então, os gregos eles já tiveram essa característica. Então, veja que importância, né, uma estátua nos traz sobre aquele povo. Praticava esporte, valorizava o desenvolvimento do corpo humano, valorizava as artes. Veja bem que tirei essas conclusões sem documento algum, olhando apenas para uma estátua. Vamos passar para o próximo slide. Então, tá. Na definição, o que é história? Tá certo? Vou pedir para abrir novamente para que vocês de casa possam ler, tá? Vamos ler com o professor Flávio Alexandre. Vamos lá. O que é história? É chamado de história o conhecimento que estuda as ocorrências do passado. Tudo que aconteceu no passado. Os historiadores definem essa ciência de alguns modos distintos, diferentes. Há uma linha de pensamento que acredita que a história estuda, na realidade, a ação dos seres humanos através do tempo, investigando seus comportamentos e suas consequências. Voltem para mim aqui, por gentileza. Pois é, perceberam? Vai estudar tudo que o ser humano fez, comportamento, as consequências. Vai procurar compreender o que significou a cultura de cada sociedade, né? Para vocês terem uma ideia, nós somos formados por matrizes, né? Então temos matriz indígena, matriz europeia, matriz africana, cada uma com a sua história, e mesclou, né, todo um conjunto cultural aqui nesse nosso território. Então, foram modificados hábitos, foram modificados costumes que transformaram hoje o Brasil no que é uma sociedade bastante diversificada, bastante rica culturalmente. Vamos para o próximo slide. Vou pedir para abrir a tela. Acompanhem com o professor Flávio. Gente, essa imagem é do historiador Heródoto. Ele é considerado um dos primeiros historiadores, né? Ele vivia na Grécia. Ele dizia que o homem ele era o responsável pelo seu destino. Sim, Heródoto, naquela época em que os gregos acreditavam em vários deuses, teria chegado e teria dito: o homem é responsável por tudo que acontece, todas as consequências. Então, os deuses, professor, segundo Heródoto, não iriam interferir na vida do homem? Bom, pessoal, ele deixava bem claro isso aí. O homem coloca determinada atitude, faz determinada ação. As consequências que vêm dessa ação é devido ao que ele fez, que o homem fez. Esse historiador, ele não teria ficado apenas na Grécia, não.
ele teria andado por boa parte do continente europeu. Teria passado pelo norte da África também. Teria observado como os egípcios, que ficam lá no norte da África, eles trabalhavam a agricultura. E teria dito uma célebre frase: o Egito é uma dádiva do Nilo. O Egito é um presente do Nilo, do rio Nilo. Então ele viu que o homem trabalhando, né, ele conseguia de forma bem gradativa promover um progresso, né, aproveitando da riqueza do rio. Vamos para o próximo slide. Até agora vocês viram sobre o que é história. Estamos estudando o que as várias civilizações fizeram no passado. Estamos também tentando entender o porquê das ações. Vimos, até o momento, que o homem ele é agente da história. Ele promove mudanças, transformações. E veja só, não só é homens importantes, reis, generais, que poderemos considerar como agentes da história, mas todo ser humano. A partir do momento que você nasce, você modifica a vida dos seus pais. A partir do momento que você nasce, você acaba por transformar, por promover um caminho diferente dos teus pais. Então você também faz história, tá? Bom, vamos passar para o próximo slide agora. Vamos analisar. Vamos abrir a tela, por gentileza, produção. Isso, professor Flávio, já sei. Isso aí é a pirâmide do Egito. O que significaria, professor, uma pirâmide? Bom, pirâmide ela é datada de mais de 2000 anos, lá no Egito. Para alguns historiadores, ela significaria os raios do sol tocando na Terra. Existem linhas de pensamento que diz também que uma pirâmide iria reforçar a ideia do poder dos egípcios. Ora, veja o tamanho do camelo, né? Então, a pessoa que vem de longe, o homem pequenininho ali, ela olha aquela grandiosidade arquitetônica. Então, o que passava na cabeça de uma pessoa que estivesse andando nesse momento, naquela época? Que povo, que poder é esse, né? Que questão religiosa envolve. Então, olha o respeito, pessoal. Então, seria através da construção de grandiosas arquiteturas que o homem na antiguidade demonstrava o seu poder. Hoje, vários estudos, vários arqueólogos vão nessa área do Egito e fazem escavações nas pirâmides. Existem pirâmides, para vocês terem uma ideia, que contêm entre as câmaras lá tesouros do faraó. Né? O professor, normalmente, vemos apenas 3 pirâmides. Bom, gente, vou fechar a imagem e vou pedir para que venha até mim aqui para explicar para vocês. Tá? Essas pirâmides que vocês normalmente veem no livro é referente a um antigo império do Egito. Tá? Antigo império egípcio. Referente a 3 faraós. Tá certo? Esses 3 faraós, é tudo com Q, o nome deles, viu, gente? Kelps, Quefren, esse último é Miquerinos. Esses 3 faraós, eles eram de tão importância que fizeram as pirâmides enormes para que as pessoas que passassem respeitassem, já tivessem uma ideia, né, do poder político, do poder econômico, do poder religioso que teria esse faraó. Ah, e uma curiosidade, sabe o que é que significa a palavra faraó? Casa grande, tá? Casa grande. Por quê? É ele que abriga, é ele que acolhe. Obviamente existia um respeito muito grande.
Ninguém poderia olhar nos olhos de um faraó. Então, professor Flávio, seria através dos monumentos, através das escrituras, dos desenhos, né, que pode-se resgatar uma ideia dessas personalidades do passado? Sim, exatamente. Vamos para o próximo slide. Ok, eu vou pedir para a produção novamente abrir a imagem e eu poder explicar para vocês, tá? Olha só, o nome dessa imagem, ela é o Tribunal de Osíris, tá certo? Esse Tribunal de Osíris, ele mostra que esse com cara de chacal aí, né, estaria levando essa pessoa de branco em direção a uma balança. Nessa balança seria pesado o coração dessa alma que já teria partido, tá, gente? E essa alma teria que ter um peso igual ou mais leve que uma pena. Se tivesse mais pesado, é porque ele estava carregado de pecados. Ô, professor, quais pecados? Por exemplo, não teria pago impostos, tá? Vocês estão percebendo perto da balança um outro com cara de chacal, né, fazendo a medição, e um outro com uma cara de jacaré, chamado Tote. Ele estaria ali para para devorar aquele que tivesse carregado de pecados e que o coração fosse muito pesado. Em outro momento, vocês percebem essa pessoa, já que o coração dele foi leve, sendo levado a esse Senhor que estaria sentado, né? Esse Senhor seria Osíris, Deus da vida e Deus da morte. Veja como, através de um quadro, estamos resgatando a história egípcia. Aliás, parte da história egípcia. Então, vocês podem observar que essa imagem trabalha a história de Osíris, o Deus, como eu falei, da vida, o Deus da morte. Olha o respeito que se tinha. E, mais uma vez, para resgatar o significado, o uso de imagens. Professor Flávio, o senhor falou que em determinada época só utilizavam documentos. Agora eu estou entendendo, professor Flávio, que também podem fazer uso de esculturas, pode fazer uso de qualquer objeto, até de roupa. Né? Então, a história ela vai sendo contada de forma bem gradativa. Vamos passar para outro slide. Tá? Como era a história na Idade Medieval? Vou pedir mais uma vez para abrir essa imagem aí. Tá? Bom, na aula de hoje vocês estão aprendendo o que é a história, como resgatar a história. Esse exemplo é de resgate da história da Idade Medieval. Então vocês podem ver, né, pessoas mortas, a morte presente em várias localidades, né, pessoas em caixões. Então, um local de caos. E realmente, na Idade Medieval, era povoado o medo, povoava-se a insegurança. Né? Então, quem estivesse tendo um comportamento discordante com a igreja, era chamado de bruxo, né? Era chamado de herege, estaria totalmente errado e iria, consequentemente, para o inferno. Veja como estamos resgatando a história a partir de uma obra de arte. Vamos passar para um próximo slide. Através de uma imagem, vamos resgatar a história da Inglaterra. Poxa, professor Flávio, então é fácil aprender história a partir do momento que conseguimos resgatar por meio de imagens. Fica bem melhor dessa forma. Vamos lá então. Esse aí é o chamado Henrique VIII. Ele era rei da Inglaterra, tá certo? Ele teria imposto o chamado absolutismo, né, de forma oficial. Teria fortalecido os poderes dele com um ato de supremacia. Teria criado a igreja anglicana.
veja, através de uma imagem. Vocês podem perceber que a roupa dele, a forma dele se vestir, denota poder. Vamos para a próxima. Na próxima imagem nós temos o rei Luís XIV, né? O rei da França. Esse rei, ele usava uma expressão francesa, l'état-moi. Essa expressão francesa dizia, o Estado sou eu. Tá certo? Então, ele confundia o poder dele com o poder do Estado. Então, veja quantas informações podemos retirar, né, de uma imagem. Claro que você teria que ler também para complementar. Mas eu quero falar para vocês que todos esses pontos foram pontos que você não precisa decorar, e sim aprender. É a melhor forma de obter o conhecimento. Passar para o próximo slide. Grandes navegações. Né? Vamos ali observar a bandeira da Inglaterra. Então, se você olha para um quadro desse, quais são as informações que você retira? Que a Inglaterra estava ganhando os mares, a poderosa dos mares, que estaria chegando em várias localidades. Né? Então, houve um aumento econômico da Inglaterra, né? Tanto é que é a primeira na Revolução Industrial, é a pioneira. Percebo como é fácil resgatar a história. Um ponto importantíssimo sobre o resgate histórico é você não se deixar levar pela tua visão atual. Você tem que tentar se encaixar com o que você via, aliás, como se você estivesse naquela época, né, numa cultura totalmente diferente da nossa. Tá bom? Bom, uma carta, tá certo, pessoal? Veja, então um documento. Esse documento é da primeira metade do século XIX. Como eu falei para vocês, antigamente resgatavam apenas o que tinha no documento. Os historiadores diziam, só é verdade o que está escrito. E o que é errado, né? Hoje em dia, os historiadores, eles fazem uso de vários meios, né, para se observar o que é certo e do que não é. Tá bom? Bom, pessoal, essa imagem já mostra crianças, tá certo? Então, a criança na idade moderna, vocês podem ver que uma criança ela se vestia praticamente igual a um adulto. Professor Flávio, peraí, se ela se vestia como um adulto, a definição de infância era diferente, era. Criava-se a criança desde cedo para ela ser um adulto, né? Cheio de exemplos, cheio de virtudes. A parte da infância, da brincadeira, muitas vezes era abolida por várias famílias. Bom, e a criança na atualidade? Se fosse daquela forma, seria muito restrito, né? Então as crianças todas ali, né, buscando crescer sem aproveitar as fases da infância. Vocês perceberam que a história ela consegue fazer comparações do passado com o futuro, com o que acontece na nossa atualidade. Mas hoje sabemos que os jovens têm acesso à internet, têm acesso a informações que há décadas anteriores não tinham. Então a história é isso. Ela muda todos os aspectos. É estudado, é verificado e vê qual o melhor comportamento a seguir. Era isso que a humanidade deveria fazer. Então, ficamos por aqui. Até mais com História com o professor Flávio Alexandre. Tchau, tchau.